Boa tarde, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um número do programa Sociedade Aberta. Hoje o nosso tema central de conversa é prevenção do abuso sexual contra crianças e adolescentes. Estamos a receber a psicóloga Patrícia Évora, ela vem do Centro Social SOS do Mindelo, quem cumprimentamos primeiro. Boa tarde. Boa tarde. Também conosco nós temos Bruno Delgado. Ele é psicólogo e também é delegado do ICA em São Vicente. Olá, boa tarde, Bruno. Boa tarde. E você já sabe, pode participar deste programa, é só ligar para 594 9714. 594 9714. Pode participar e dar a sua opinião sobre este tema. O nosso foco é prevenção do abuso sexual contra crianças e adolescentes. Também pode aproveitar a nossa página no Facebook da Sociedade Aberta e deixar as suas questões e também os seus comentários mais à frente. Depois de 6h30 da tarde, vamos ler os seus comentários, se assim deixar, na nossa página no Facebook. Hoje, o nosso tema de conversa, que é o tema central, é prevenção do abuso sexual contra crianças e adolescentes. Nos últimos tempos temos registado pelo menos casos, divulgação de casos de abuso sexual para as autoridades judiciais e, portanto, vamos conversar sobre isso. Temos Bruno Delgado, que é psicólogo e delegado do ICA aqui em São Vicente, e também a Patrícia Silva, que vem do Centro Social SOS do Mindelo. Começamos por si, Patrícia, para nos dizer se neste momento devemos estar, sim, a abordar este assunto sobre a prevenção do abuso sexual contra crianças e adolescentes. Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo tema. É um tema bastante pertinente e atual. E dizer que, sim, nós estamos num momento ideal, talvez um pouquinho atrasado. Podemos dizer isso, porque, de facto, tem registrado muitos casos. Tem divulgado também vários casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. E é um momento também que devemos falar sobre o assunto, informar as pessoas, educar as pessoas para que essa proteção, essa prevenção que nós queremos desses casos possam surgir de uma forma mais adequada possível. Bruno Delgado, também as razões de termos de falar desse assunto, que é prevenção. O nosso foco é na prevenção do abuso sexual, porque há casos, temos muitos casos a registrar. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Odair e Sociedade Aberta. É uma grande oportunidade de estar aqui, falar sobre o tema. Não só pertinente, como é crucial o momento em que vivemos, como a minha colega Patrícia disse. Temos tido muitos casos. Creio que é um momento onde vai haver um chamado de atenção, uma conscientização maior sobre o tema. Vamos falar sobre os perfis, sobre o possível padrão de comportamento. Vamos falar com os pais, os educadores, para terem noção de o quão as crianças precisam ser protegidas na nossa sociedade. E vamos mexer num terreno um pouco difícil, mas que tem que ser falado. O abuso sexual infantil é um dos crimes mais devastadores que existe, porque psicologicamente acaba trazendo umas sequelas que são muito graves. Então, muito obrigado pelo tema. Do início, podemos começar. Uhum. Portanto, lembramos também aos nossos telespectadores que temos também a nossa linha, que é 594 9714, 594 9714. Pode dar um toque para este número e depois das 18h30 vamos abrir a nossa linha para você poder participar. Pode dar um toque agora mesmo e a nossa assistente de produção, a nossa produtora que está ali na regi, vai retornar a ligação e vai poder dar a sua opinião sobre este tema. Começo por perguntar. As pessoas estão em casa, dizem, pronto, há casos, há mais divulgação, há mais denúncias de casos, mas qual é o perfil do abusador? Há um perfil? Atualmente, nós podemos falar de algumas características de um abusador sexual infantil, porque já não temos, digamos assim, um perfil totalmente clássico como nós tínhamos anteriormente, porque são novos tempos. E cada vez mais isso vai acompanhando com
com a evolução, não é? Olha, podemos dizer que algumas características de um abusador sexual infantil, isso acontece com homens e mulheres, embora a prevalência maior seja os homens, não é? Em termos de uma idade, segundo alguns estudos, uma média de idade enquadra-se entre 20 anos a 45 anos. Isto é uma média, não é? Porque também depende da cultura, depende também do contexto social que estamos a realizar determinados estudos, não é? E que temos casos que pessoas mais velhas têm sido apontados como abusadores sexual de menores, não é? Temos também um perfil enquadrado a nível psicológico, que está direcionado mais aos transtornos de personalidade, um tipo de personalidade antissocial que nós chamamos. É aquele tipo de personalidade que não segue as regras sociais, que tem um comportamento evasivo perante as pessoas, está vinculado também com o uso de substâncias psicoativas, com problemas ligados à autoestima. Portanto, isto aqui é algo relacionado com um perfil mais psicológico, não é? Nós temos outro aspecto das características mais comportamentais, que são pessoas conhecidas das crianças e dos adolescentes, não é? Nomeadamente, podem ser pessoas enquadradas dentro do contexto familiar, dos próprios familiares das crianças, num contexto comunitário, pode ter até uma vinculação familiar com a criança e que pode ser também amigos dos pais e vizinhos também de onde a criança vive. E neste perfil mais comportamental nós podemos destacar dois aspectos fundamentais. Um que é um perfil onde a pessoa tem uma certa categoria na sociedade, um certo renome na sociedade e que muitas vezes quando o ato acontece, muitas pessoas dizem aquela pessoa nem dava na vista, nem parece que seria capaz de fazer determinado ato, não é? Então já tem uma postura e já tem um nome na sociedade onde vive, naquela comunidade. São pessoas de confiança por parte da criança e por parte da família, que aproveitam, digamos assim, essa relação que tem, essa confiança que tem com a criança e com a família e acabam por estudar a rotina da família, a rotina da criança e do adolescente e depois fazer o ato. E, por outro lado, nós temos outras pessoas que aproveitam a oportunidade, não é? Os abusadores que aproveitam a oportunidade quando, por exemplo, os familiares se descuidam, por exemplo, dos cuidados infantis, quando a criança ou o adolescente está mais exposto, não é? Quer em casa, quer na comunidade. Então, por isso é que eu disse que não há atualmente não há um perfil típico para dizermos que, de facto, que determinadas pessoas com essa característica ou pode representar um futuro abusador sexual infantil. Não é? Há outras características que podemos acrescentar ao perfil, Bruno? Então, primeiramente, muito bem colocado pela Patrícia, não existe realmente um perfil, porque existem vários tipos de pessoas, existem homens, mulheres, várias faixas etárias, classes sociais, podem ser pessoas que estudaram no sentido de educação académica ou não, mas existem padrões. E eu vou tentar explorar um pouco dentro do que ela disse muito bem. Começa com um padrão importante, é a questão do poder e da autoridade. Então, como é que essas pessoas geralmente são pessoas que, para aproximar da criança, começam a aproximar através da autoridade, com a autoridade da família. Primeiro porque se o abusador tiver o aval ou dos pais ou do cuidador, do responsável, a criança não desconfia geralmente do abusador. Então, essa pessoa vai ser uma pessoa bastante manipuladora e vai tentar sempre instituir uma autoridade. Podem ser treinadores de equipas de desporto, podem ser líderes religiosos, podem ser professores, têm acesso a crianças, podem ser vizinhos, amigos, nesse sentido. E para destacar também, geralmente também tem um comportamento que pode acontecer, são pessoas que sofreram abuso e agora reproduzem o abuso. E nessa parte é importante relatar que não necessariamente vão reproduzir o abuso
quando estão adultas. Às vezes também, já crianças ou adolescentes, sofrendo abuso, começam a ter um comportamento sexual inapropriado e começam também a desenvolver um comportamento abusivo em relação às outras crianças, principalmente crianças mais novas. E que consequências isto pode ter, tanto na vida das crianças e dos adolescentes, como também do próprio abusador? Porque o abusador precisa de cuidado, precisa de tratamento, ou não? Precisa. Bom, primeiramente, antes de falar das consequências, é preciso dizer também que estamos a falar sobre conscientizar a população sobre o comportamento abusivo sexual infantil e é necessário que haja o envolvimento da sociedade e também que haja punição dos abusadores. Isso é importante. Agora, além da punição também tem que existir uma aproximação adequada da sociedade para com a pessoa que é um abusador, sem retirar as suas responsabilidades. As consequências são trauma psicológico para a criança. Trauma psicológico E é um trauma para a vida toda, ou não? Pode ser para a vida toda, desde que se não haja um profundo entendimento da própria pessoa que sofreu do seu processo. E às vezes a pessoa não dá conta, então pode até reproduzir porque não deu conta do que passou, o que se passou na sua vida. Então, são traumas, depressão, pode ser ansiedade, pode ser transtorno pós-traumático também, pode ser físicos, enxaquecas, pode ser uma criança que tem dificuldade em dormir, uma criança que começa a regredir no processo de aprendizagem por causa do seu envolvimento, a sua ferida emocional, não consegue mais prestar atenção, não consegue mais ter confiança nas outras pessoas. Uma das consequências também é um comportamento autodestrutivo. Pessoas começam, falamos de crianças, começam a automutilar, a ter envolvimento com substâncias e também a se colocarem em situações de risco. Outras consequências pode ser também um distanciamento da pessoa até chegar, pode até desenvolver uma doença mental, um adoecimento mental mesmo, uma saída da realidade. E tudo isso, as consequências também não ficam só na criança, né, mas também acabam afetando todo o ciclo familiar, principalmente quando as pessoas não têm informações e não sabem, não conseguem lidar bem com a situação. Isso vai criar todo um ferimento familiar também, um desconforto dentro da família e nesse sentido que as pessoas devem procurar lugares onde tem profissionais para aprenderem a lidar melhor com essas feridas emocionais e possibilitar esse fortalecimento e recuperação da vítima. Essa vítima vai ter também noção de que não é apenas ela que sofre, tem outras pessoas que sofrem, e isso é um fortalecimento também. E é preciso saber escutar a pessoa sem julgar. Geralmente uma vítima também, uma criança, vai ficar sentindo-se culpada, sentindo que não merece o que tem e começa a ter comportamentos realmente destrutivos. E às vezes é nesses pequenos detalhes que os pais e os cuidadores devem prestar atenção, nesse distanciamento de comportamento que começa a mudar da criança de uma hora para outra. Podem fazer xixi na cama, ter pesadelos. Passei agora a falar um pouco dos sintomas, talvez mais para frente, mas um dos sinais também é ter atenção no olhar da criança. O olhar da criança muda, quando principalmente está perto de um agressor ou de um possível agressor, assente. Então, tem tendência a baixar o rosto, dentre outros aspectos que podemos debater mais na frente. Vou deixar podemos então, há outros elementos que podemos acrescentar nessa questão das consequências tanto para as crianças como para os adolescentes ou mesmo também para o abusador? Aqui queria acrescentar relativamente às crianças e adolescentes relacionado com ele já falou muito bem da autodestruição, porque é algo que sobretudo a automutilação. Isso acontece com frequência e tem consequências devastadoras. Imagine lá que a criança ou adolescente possa, por exemplo, cortar uma veia, uma artéria,
e aquilo é fatal, não é? Então, é tipo um sistema compensatório da culpa que a criança ou adolescente faz isso. E quando temos as indicações mais físicas, não é? Quando observamos muito que a criança está em pleno calor, está vestido com tipo pulavas, roupas de mangas compridas, e nós conseguimos ver alguns sinais que nós podemos desconfiar, não é? E lá por detrás daquela roupa está um sinal de autodestruição, não é? Então isto aqui é fundamental, alertar aos pais, alertar aos professores relativamente a esses aspectos. Com relação ao agressor, o agressor, nós podemos dizer que, claro que ele precisa de tratamento, claro que ele precisa de reabilitação, porque já nos casos que são considerados casos de doença, não é? Como eu já tinha frisado, relativamente às questões psicológicas, não é? Aqui o agressor precisa, não é, ser submetido a um processo de tratamento constante e contínuo, não é? E deve ser vigiado também constantemente no processo de pós-tratamento, no acompanhamento, porque aqui algo muito importante nós devemos perceber é que depois das várias promessas que o agressor vai prometer, não é? Vai fazer, ele não vai cumprir, não é? Ou então não vai fazer muitos esforços para cumprir. Então aqui outro alerta também para os pais, mesmo que isso aconteça e muitas vezes os pais não sabem, não se sentem seguros para denunciar os casos, principalmente quando o agressor é um familiar ou é um vizinho, é uma pessoa próxima. Então aqui a parte emocional dos pais balança, o que não deveria ser, porque a criança é a prioridade absoluta, independentemente de quem é aquele que faz o abuso, a criança deve ser posta em primeiro lugar, não é? Então aqui já chegamos a uma fase onde não vamos dar desculpas relacionadas com, por exemplo, não, eu dependo muito do homem financeiramente, eu dependo dele para manter a casa, para manter as crianças, por isso eu não vou denunciar. Então, esses programas que vocês fazem, a mídia vai levar essa comunicação aos pais, à comunidade, à sociedade de uma forma geral, para promover essa consciencialização e das próprias pessoas, não é? Para elas mesmas servem como um elo de dizer um basta, ok? Então já não vamos aceitar aqui desculpas do tipo, não é? Não denunciei porque ele é que provém comida, ele é que nos sustenta. Isto já não é um discurso que nós vamos aceitar. Então vamos focalizar aqui na questão da prevenção do abuso sexual, pegar em aspectos que são fundamentais para educar as nossas crianças, os adolescentes, ou mesmo também para passar informação para os pais. Como falar do corpo com as crianças? Olha, também quando se fala em educação sexual, muitas pessoas se escandalizam, não é? Quando se fala desse termo, educação sexual. A educação sexual é uma chave, eu vejo isso como uma chave que vai abrir, por exemplo, a mente da criança e do adolescente para muitas coisas, não é? Falar abertamente das coisas com as crianças e os adolescentes de acordo com a linguagem que elas percebam, não é? Não é algo que nós vamos trabalhar de uma forma avançada, desadequada à idade, desadequado à realidade e, sobretudo, adequado à maturidade da criança, não é? Então, é tipo, deve entrar na nossa educação diária, não é algo específico que nós vamos fazer. Poderá haver ocasiões que deve-se fazer algumas sessões específicas com criança ou adolescente para trabalhar esses tópicos, mas de uma forma mais fácil devem ser incluídas na educação do dia a dia da criança. Por exemplo, imagine que crianças muito pequenas, nós, os adultos, é que fazemos a higiene pessoal da criança. E no momento da higiene pessoal da criança, nós aproveitamos essas oportunidades para a própria criança fazer a higiene, não é, do corpo e ir mostrando as partes que são íntimas, que ela mesma pode tocar no momento de fazer a higiene. Eu posso tocar de uma forma adequada também para fazer a sua higiene. Quem é que deve fazer a higiene da criança?
e ir dessa forma, de uma forma educativa e constante e consistente, não é? Então, para que não haja tabus, não é? E isso tem sido visto como tabu porque aproveitamos um momento qualquer, porque está a acontecer muitos casos e vamos fazer, por exemplo, conversas com crianças e com adolescentes. Isso não funciona com adolescente, não é? Porque nós já temos um padrão educativo precocemente, não é? E quando isso chegar ao adolescente, a criança já vem instruída, não é? E a criança já sabe perfeitamente que ninguém pode lhe tocar. A palavra é ninguém. Não é que eu posso, o pai pode, alguém pode, ninguém pode. E eu posso dar um exemplo aqui, que uma criança de 2 anos e meio foi para o jardim de infância pela primeira vez e no primeiro dia, eu vou falar da minha filha, e no primeiro dia de jardim, quando foi à casa de banho fazer xixi, lá a monitora fez a sua higiene pessoal e chegou em casa e disse: mamãe, a professora tocou-me. Então, aqui já é um alerta, não é? Porque já conseguimos identificar. Ela tocou-me porque foi alguém estranha que fez a sua higiene, não é? Fez xixi, limpou, lavou e claro que acabou por tocar as suas partes íntimas e que já sabe que ninguém deve tocar. Aí é uma oportunidade. Ok, a professora tocou-te, mas como é que ela tocou-te? O que é que aconteceu? Onde é que vocês estavam? Ah, não, eu fui fazer xixi e ela fez uma higiene e mudou-me a cueca, não é? Digamos assim, a roupa interior. E aqui eu acabei por perceber que, de facto, ela tem uma informação, não é? De se isso acontecer e deve relatar essa informação. Então é algo que já vem de uma forma fluida, normal, ao longo da nossa educação. Não é? E por outro lado, nós temos também na forma de como trabalhar as partes íntimas da criança. Vou falar com o Bruno sobre essa questão de trabalhar as partes íntimas. Ok, depois seguimos. Eu gostaria também de saber, Bruno, então, como explicar sobre esses limites, tanto das partes íntimas, o limite do toque, como é que isso deve acontecer? Okay. Prático. Sendo prático, primeiramente, a Patrícia falou muito bem, é preciso falar abertamente essa palavra com as crianças, desde cedo, com uma linguagem apropriada para a sua idade. E também é importante que as pessoas saibam que é necessário que elas falem sobre a genitália das crianças com os nomes próprios. Pênis, vagina, ânus. Por quê? Quando a criança sofrer algum tipo de tentativa ou de abuso, ela vai ter como expressar claramente pelo que passou. E se a criança não souber como expressar, não vai conseguir passar essa informação e vai ser mais fácil para a criança sentir que não tem capacidade de relatar o que aconteceu, porque ela vai sentir medo. E como explicar uma criança sobre a Então, como explicar uma criança sobre isso? Primeiro é falar os termos certos, os nomes, de acordo com a faixa etária, mas também é preciso que os pais acompanhem as crianças no dia a dia, saibam o que é que as crianças estavam a fazer na escola, quem são os amigos da criança, quem são os pais, os colegas das crianças. Diariamente conversar com as crianças, procurar saber se passaram por situações inusitadas ou por algum desconforto. Isso vai abrir sempre o caminho para a criança. Algum dia chegue e fale com os pais. É preciso que os pais também saibam onde as crianças estejam, com quem estão, se estão na rua. Já temos casos conhecidos, que horas, com quem. Tudo isso é importante. Ter uma responsabilidade maior com os filhos. E participarem também em programas, irem na escola para saber, participar em programas para conhecer mais sobre como relacionar com os seus filhos, como passar as informações certas. Se houver programas de esclarecimento, tem que participar socialmente. Isso é super importante. Falar com os professores, ter uma comunicação direta com os professores. E principalmente também falar com os filhos de uma forma leve, com que a criança não sinta medo. Alguns pais encarregados de educação, neste momento, estão a nos ver, com certeza deverão estar a questionar. Como explicar sobre as partes íntimas? Como falar sobre os limites do corpo para uma criança? Vamos dizer não. às pessoas? Dizer não. Não. Limites, como dizer os limites? Saber ensinar a criança a dizer não. Essa aqui é a parte do meu corpo. Ela disse muito bem. Ninguém pode tocar, a não ser, eu acredito, minha mãe, meu pai, de acordo com o nível de confiança. E a forma de tocar.
E a forma de tocar, exatamente. Mas a criança tem que saber desde cedo os seus próprios limites do seu próprio corpo e o limite do outro. Esse é o meu corpo, ninguém pode tocar. E se alguém tocar, eu tenho que procurar uma pessoa que realmente é de confiança para relatar o que aconteceu. Acho que isso é fundamental. Mas como é que isso acontece é mais importante do que dizer. É preciso escutar a criança abertamente, com muita paciência, e passar realmente afeto e um cuidado, um respeito para a criança. Essa criança vai começar a ver o pai e a mãe como um líder, como alguém a seguir, como um mentor. Se houver violência nesse relacionamento, a criança vai sentir um distanciamento. E se é uma negligência do pai ou de um pai ou mãe que não acompanha o filho, é muito difícil que essa criança vai chegar no pai e dizer: pai, aconteceu isso, mãe, aconteceu isso. Então tem que acompanhar a criança todos os dias. É nesse sentido, é uma forma de ser e saber comunicar, obviamente. E os termos vão aparecendo nesse processo. É uma negociação familiar que vai acontecendo. Tendo em conta a idade da criança, é esse mesmo, é esse o caminho. E quem tiver dúvida deve procurar um instituto como o ICA, que tem especialistas, e colocar as perguntas. Procurar um psicólogo, procurar um assistente social, procurar informações. Se tem alguma suspeita de abuso sexual também, deve fazer a queixa. Linha 800 1020. É crime, quem sabe que acontece algum crime e não reporta. Era, na legislação, a idade para crimes públicos até 14 anos, subiu para 16 anos, crime público. Tem como chegar na polícia judiciária também. Existem formas de fazer uma denúncia também e pedir um anonimato. É que realmente as pessoas têm que ter vontade realmente de aconteceu algo, agir na hora. É nesse sentido. E não deixar que a coisa vá... A criança chegou com algum dor numa zona, principalmente se for na genitália, procurar saber o que aconteceu. Na hora, não deixar para saber depois. Não estou com tempo agora, depois vou falar com o meu filho. É nesse sentido. A criança, quando vê que tu tens essa atenção com ele nesse momento, ele é importante, ele vai falar. Olha, só para acrescentar também uma parte aqui que eu acho importante, porque a criança, mais ou menos no período de 2 a 3 anos, ele começa a explorar o corpo, não é? Já começa a ter consciência de si mesmo. Então, é importante também nós sabermos essas etapas de desenvolvimento, porque também são muito propícias para utilizarmos fazer essa educação que eu falei. Não é? E quando a criança já começa a dizer, ok, isto aqui é a cabeça, isto aqui são os braços, os pés, o tronco, não é? E aí também serve para aproveitar essa lógica para dizermos, por exemplo, ok, nós temos o que é que nós temos na cabeça, por exemplo, lábios, e podemos beijar, por exemplo, na boca, e dizer, por exemplo, de facto, a boca não serve para beijar, não é? A criança, nós não devemos beijar a criança na boca, mesmo que outras pessoas o fazem por carinho. Dizem, não, eu amo muito o meu filho, por isso eu beijo o meu filho na boca. Isso não se faz, não é? Então, é algo que eu, enquanto mãe, enquanto pai, ao beijar o meu filho ou a minha filha na boca, eu estou a ensinar-lhe de que o afeto pode ser transmitido através do beijo. E também pode permitir que o tio o faça, o irmão o faça, outras pessoas o façam e achem isso normal. Então, essa também são aquelas dicas que nós damos aos pais para explicar as partes do corpo, não é? Por exemplo, depois nós vemos, ok, na testa, nós podemos dar um beijinho na testa. Sim, no cabelo podemos pegar, sim. E de que forma é feito o toque, não é? O toque é feito de uma forma, por exemplo, maliciosa. E explicar o que é isso, ser malicioso, não é? O acariciar, o tocar. Temos que mostrar à criança, de facto, essa diferenciação do toque adequado e o toque inadequado, não é? Passando para o corpo, já tem consciência do corpo. Então, ok, no corpo, principalmente com as raparigas, isso acontece também com os rapazes, mas mais para as raparigas, nós temos na parte do corpo, o que é que nós temos? Nós temos as mamas. Vamos dizer com os nomes. Aqui sim. É a mama, não é? Então, a mama é algo também privado, é o corpo privado, não podemos mexer a não ser fazer a higiene pessoal e também muita cautela com o toque.
ok? Uma coisa é eu passar o sabão, limpar, e outra coisa é pegar a minha mão e acariciar a parte da criança, da criança, do adolescente, e esperar que ela reaja, porque é essa reação que a criança faz é que me excita, por exemplo, enquanto um abusador, não é? E que vou incrementando essa satisfação da criança e do adolescente, não é? Então, ir assim, explorando o corpo e ir explicando, dizendo o nome correto das coisas, não é? Nós temos aqui a polpa, como nós dizemos em crioulo, não é? Nós temos a vagina, porque aqui a vagina, já nessa etapa, as crianças já se diferenciam do sexo, já sabem que é sexo feminino e o rapaz é sexo masculino, porque um tem pênis e o outro tem vagina. Então é falar adequadamente. Isto aqui é um pênis, isto aqui é uma vagina. Tu tens já a vagina e ninguém te pode tocar na vagina, não é? E mesmo na parte da higiene pessoal, nós temos que ter esse cuidado, não é? E se ferirmos a suscetibilidade da criança numa parte da higiene pessoal, nós devemos pedir desculpa à criança, não é? Muitas vezes já acontece um toque que não é malicioso, não é? Nós pedimos desculpa, não é? Foi sem intenção e isso não deveria ter acontecido. Então a criança vai se consciencializando de facto que não devemos mexê-la nas pernas, não devemos beijá-las de forma desadequada. E assim vamos explicando as coisas com o nome correto, não é? Só para dar um exemplo e se calhar fechar esse tópico, imagine que uma criança chegou à professora e disse: isto aconteceu. Professora, o meu tio mexeu na minha pombinha. E a professora disse: ai, que bom, tu tens uma pombinha. Olha, tu tens uma pombinha, uma pomba. Tu tens uma pombinha, é o teu animal de estimação, que bom. E a criança ficou assim. Por quê? Porque em casa ensinaram a dizer que a vagina é a pombinha, não é? Então a professora não associou a pombinha da criança, não é, com a vagina, porque aquilo já era um sinal de alerta que a professora se despertava e dizer: epá, se a criança soubesse o termo correto, dizia, por exemplo, a vagina e a pessoa, e isso provavelmente ia dizer a vagina à professora, não é? Só que também isso depende de questões culturais. Há também sinais que em crioulo nós dizemos também pombinha, não é? E é o sinal de alerta que nós temos que aproveitar esses sinais. Por isso, dizer os nomes corretos na altura certa e também de acordo com a maturidade da criança, para que possa prevenir, a criança faz a sua autoproteção, não é? E pode se defender das situações de perigo. Portanto, aqui é proporcionar um ambiente seguro para as crianças e essas informações, dessa forma, é que deve ser passada. Eu queria só acrescentar um pequeno ponto, já foi dito quase tudo, pode ser dito muitas coisas ainda, mas é a questão da autoestima. É preciso que as crianças tenham desde cedo uma autoestima saudável para poderem se defender. Se não tiverem uma autoestima saudável, vão ser fáceis de serem vítimas. E o que é que eu quero dizer? Essa parte do abusador, ser manipulador, ele vai procurar cativar a simpatia na criança. Como é que ele cativa a simpatia? Se a criança tem falta de algo. Se a criança tem falta de algo, pode ser algo físico, pode ser uma bola. Ele vai saber que a criança tem falta de uma bola, então vai, através dessa bola, conquistar essa criança para criar um sentimento de dependência emocional. Vai começar a elogiar a criança muito, a excessivamente dar atenção à criança. Todos esses fatores são importantes. Mas quando a criança tem uma autoestima boa, uma autoestima forte, fica uma pessoa mais esclarecida, já não tem essa porta, digamos assim, fica fechada para esse possível abusador. E uma característica importante que eu acho que faltou dizer é que o abusador sempre vai negligenciar os limites. Então vai começar a tentar colocar a criança no colo, coisa assim. Nem sempre vai começar diretamente. É tudo um trajeto, um processo, né? E tende a repetir, quando tem sucesso, esse mesmo comportamento. Mas às vezes acontece das crianças, as crianças e os adolescentes não conversarem com os pais e encarregados de educação. Como incentivar as crianças? Como é que o pai, o encarregado de educação, a mãe, pode incentivar a criança ou o adolescente a conversar e a explicar detalhadamente o que acontece no seu dia a dia? Para mim? Sim, sim. Então,
Geralmente, quando a criança não conversa com os pais, é porque os pais, de alguma forma, num processo de crescimento da criança, houve um distanciamento emocional da criança. Pode ser que ela passou por um processo traumático de violência e talvez os pais já que têm que perceber esse processo que afetou essa criança para fazer uma reaproximação dessa criança. E muitas vezes, para que essa criança escute esses pais, ou fale com, na verdade, começa a falar com os pais, o pai ou a mãe vai ter que mudar, enquanto pessoa, para essa criança mudar de comportamento. O pai não pode simplesmente esperar que a criança ou a criança vai mudar de comportamento só porque ele deseja que a criança mude de comportamento. Às vezes é preciso que a pessoa mude na forma de ser para que a criança também mude. Então é um processo ali de conexão familiar que tem que ser reestruturado e repensado. Para isso, eu aconselho que um pai, nesse sentido, procure um psicólogo para conseguir, pelo menos, desvendar os membros do relacionamento entre o filho ou a filha e também para que esse filho ou filha tenha a oportunidade de refazer esse sentimento ou esse relacionamento de pai para filho, filho para mãe. Patrícia, há outras pistas que podem ser? Outras pistas. Primeiramente, eu acho que tudo é um processo educativo, não é? Não vamos esperar que uma criança que não foi envolvida na parte educativa, não foi envolvida com um padrão educativo através do diálogo, através de educar com carinho, com amor, que na adolescência, que é aquela idade que o adolescente está no seu mundo, digamos, a explorar outras coisas e também a sentir a tal crise de adolescente, que nós, os pais, vamos querer incutir tudo aquilo, não é? Então, tem que ser na criança. Exatamente. Então, o processo educativo é fundamental. Agora, o que é que acontece muitas vezes? Muitas vezes aquilo que o colega já acabou de dizer, posso complementar, que muitas vezes não estamos tão presentes como deveríamos estar. Não é? Não estamos a acompanhar as etapas principais, as etapas fundamentais do desenvolvimento dos nossos meninos que nas crises para se sentirem seguros, não é? E eu vejo isso como algo que flui com a educação, porque nós já devemos proporcionar espaços onde a criança e o adolescente possam se sentir livres de chegar ao pai, chegar à mãe e relatar determinados assuntos, determinadas coisas, não é? Porque se depender somente dos adolescentes e das crianças, não o vão fazer porque muitas vezes essa abertura não está lá. Podem até querer fazer, mas muitas vezes os pais não estão assim tão atentos por várias razões, não é? Por outras razões, não é uma questão da culpa nem culpabilização dos pais e culpabilizar os pais, mas sim promover aqui desde pequeno essa rotina. Deve ser uma rotina, deve ser algo bastante frequente, estar mais envolvidos na vida dos nossos filhos e deixar espaços para que eles se sintam à vontade para relatar qualquer coisas boas, coisas menos boas, principalmente as menos boas, para podermos retificar e aproveitar para reeducar os nossos filhos. E há espaços como os momentos da refeição, como os momentos em família, em passeios, a famosa rotina que nós devemos colocar com a criança e adolescente quando chegam da escola, à noite, antes de dormir, conversas de família, conversa aberta. Então aqui é Sabemos que esta conversa que nós temos a ter aqui é boa, é uma conversa para alertar os pais. Nós sabemos que até certa medida pode ser um assunto que até pode ser melindroso para algumas pessoas. Eu acredito que, não tendo até agora chamadas telefónicas, já estamos quase a terminar este programa, pode ter a ver com isso. Eu teria uma última questão para vos deixar, cada um para responder em segundos mesmo. O que é que a sociedade pode fazer para ajudar na prevenção do abuso sexual contra crianças e adolescentes? 30 segundos e também 30 segundos. Bom, primeiro eu vou ser assim, talvez simples, mas eu não estou a querer ser tão simples. Acho que as pessoas precisam realmente começar a aprender o que é amor mesmo e aprender a amar. E para completar, eu queria completar o que a minha colega disse. Muitas vezes também os pais
querem que os filhos sejam uma continuação de si mesmo, e isso realmente não é amor. É um ego que vai se estender para o outro, que bate de frente com o outro ego, é uma briga egóica na família e na sociedade, e cada um buscando um pequeno aqui, o seu aqui, pessoas egoístas. É preciso que entendamos que somos uma sociedade mesmo, que é importante que juntemos as forças para lutar contra violência, abuso sexual infantil. Por causa do tempo, eu tenho que ouvir a Patrícia também. Rapidamente, Patrícia. Desculpe. Mária, a sociedade tem um papel fundamental porque, no fundo, é aquele cenário mais macro que protege toda a gente, não é? Então, os nossos meninos são a camada mais frágil que devem serem protegidas pela sociedade. Portanto, a sociedade aberta, o vosso programa, contribui muito para essa sociedade, não é? Para informar a sociedade sobre determinados assuntos pertinentes, como é o nosso tema. Também a sociedade serve para fazer uma pressão para que, por exemplo, melhoremos o ambiente comunitário, um ambiente familiar, para que as nossas crianças possam estar protegidas, e também podem fazer a pressão social relacionada com as leis, não é? Com as leis tanto para proteção infantil como também para o equilíbrio dessa temática, não é? Então, também eu agradeço a presença dos dois, portanto, Bruno Delgado e também Patrícia Évora, por terem estado aqui neste programa Sociedade Aberta. Hoje falamos da prevenção do abuso sexual contra crianças e adolescentes. Voltaremos a estar juntos agora na próxima terça-feira para abordar um outro assunto. Vamos entrar naquela série especial voltada para as ONGs, para conhecer o que é que as ONGs estão a fazer com assuntos que têm a ver, que têm interesse diretamente nas famílias, ou seja, que está a mudar a vida de muitas famílias.